Ó, aqui, ó. Deu certo? Vixe, deu. Eita, Paulo, deu certo a gravação. Não acredito. Salvou o pessoal. Mentira, mano. Não acredito não. Bora. Vamos lá, então a gente vai consertar aqui a atividade. Descrição do usuário. Remover por username, get que retorna user asterisco, pegar todos que retornam um array de usuário. Array, a gente usa array, Map, array, a gente podia usar list, tanto faz. Já que está no padrão do Java, né? Uma lista de usuários. Ok, então o tweet está escrito errado, só tem um T. E não é assim, é assim mesmo, tweet. Então, ID do tweet, a mensagem, os likes, para não ter dependência cíclica do tipo tweet precisa conhecer user precisa conhecer tweet, dependência cíclica é quase sempre uma ideia ruim, a não ser que você não tenha outra opção. A gente bota esse cara para saber só os nomes das pessoas que tweetaram, que aí a gente não precisa ter a referência cruzada, né? Adicionar like, no caso, vai receber só o user name, que é uma. E eu tinha certeza que tinha consertado essa descrição desse diagrama, tanto que se for olhar nos métodos, os métodos estão diferentes. Construtor get toString. Na classe usuário nós temos blá 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 blá. Então já vou fazer aqui do jeito. Vou botar aqui listida de todo mundo aqui. Puffs. Eu implementei isso em C++? Não. Caramba! Não percebi uma coisa, ó. Tudo bem. Se eu vou ter o mesmo objeto tweet, ó, aqui o T tá certo. Se eu vou ter o mesmo objeto tweet no usuário, na minha mensagem, né, meu tweets, e na timeline dos meus seguidores, onde é que o objeto está armazenado de verdade? Porque se nós temos várias referências, a gente não vai usar a alocação dinâmica, em algum canto o objeto tem que estar armazenado, né? Então, ó, vamos lá. Lembrando, se a gente olhar na timeline, eu tenho uma referência para o objeto real. Cadê? Ok, tá aqui, ó, timeline. Se o meu tweet também for ponteiro, então eu tenho um monte de referências para o objeto que está aonde? Então, ou a gente faz tudo dinâmico, né, assim, ou a gente faz esse cara ser estático. Então eu crio o objeto, coloco no meu tweets e esse endereço eu coloco para a timeline dos meus seguidores. Entendeu? Caramba, é uma coisa que se a gente não faz na linguagem, a gente não presta atenção. É o que dá ficar fazendo para 10 linguagens diferentes. A mesma coisa, seguidores e seguidos, esse daqui pode ser ponteiro, porque o objeto mesmo está armazenado no repositório. O objeto está armazenado no repositório. Username string, myTweets estático, timeline dinâmico, contagem de não lidos inteiro. Quando a gente tem um underlinezinho embaixo, significa que é um método ou um tipo estático. Engraçado. Vocês perceberam por que aqui tem que ser estático e em alguns outros lugares você não tem que fazer estático nesse bicho? Por que o next tweet tem que ser estático? Nos outros métodos a gente não fez estático. Na conta, não era estático o elemento. O next ID não era estático na conta. Eu coloquei global. Porque assim, ó, quando a gente fez a tarefa da agência, a gente tinha uma agência que instanciava todas as contas. Então aquela agência podia ter o seu contador e aí toda conta que ela criava vinha com um próximo número. Só que aqui você não tem um usuário criando seus tweets,
Se isso daqui não fosse estático, a contagem de índice ia ser por usuário. O usuário ia ter o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Aí o outro. Ia ser diferente. Como a gente quer que esse número seja o mesmo para todos os usuários, né? E a gente está na classe usuário, aí a gente coloca isso estático, porque aí todos os usuários compartilham a mesma variável. Se a gente tivesse, por exemplo, uma classe do tipo, se a gente tivesse uma classe um gerador de tweets, né? Por exemplo, que poderia ter, ia ficar até legal, tweet generator, né? Um gerador de tweets, que ia ser responsável, por exemplo, para se livrar dessa gâmbia aqui de um estático e outro dinâmico, certo? Então, se a gente tivesse um tweet generator, o papel dela seria criar, dar um ID e armazenar em algum lugar, sacou? Então, esse cara ia ficar até legal a atividade assim. BG recebe yellow. Ia ficar até legal a atividade assim. Então, esse cara era responsável por exemplo, quando eu dou um create, né? Quando eu dou um create, eu passo o quê? O que eu preciso para criar um tweet? Preciso de um username, né? Username e uma mensagem. Então esse cara, ele cria e me retorna um tweet. Ó, isso sim, tô vendo, um tweet. Ele me retorna o endereço. Ele cria e me retorna a referência. E o objeto, por exemplo, ele pode guardar dentro do próprio repositório dele. Então esse cara aqui, ele teria um repositório de como é que eu escrevo isso? Tweet tweets, repositório de tweet. Então ele cria, armazena e me retorna o tweet gerado. Então, como esse cara é único, ele pode ter um next ID, que não precisa ser estático, porque é um gerador. Eu só tenho um gerador. Então ele não precisa compartilhar essa variável entre todos os outros, né? Então aí ficaria legal, porque o meu gerador de tweets, eu fico com vontade de parar de ficar colocando os tipos, porque fica mais redundância ainda, porque quando tem que usar um, tem que mudar tudinho. Pronto, aqui eu não preciso de nada, né? Só. Não preciso mais nada não. Só preciso criar. Se eu quisesse obter também, né? Tweet generator. Não precisa obter, porque cada um já tem a sua própria cópia, né? Eu teria aqui um tweet manager. Pois é, o jeito que está ali no uso, está na lista. Quais que podem ser repositórios ou não? Quais que podem ser repositórios ou não? Assim, porque depende de como você está usando o conceito de repositório. Se for só para empacotar as exceções, para não lançar as exceções, então é legal você chamar de outro nome, certo? Tipo lista, entendeu? No fundo ele é um repositório, mas a gente utiliza mais o repositório quando a gente quer um local para armazenar as minhas informações. Então esse cara normalmente aqui é uma interface que serve tanto para eu guardar local, quanto em memória, quanto para guardar em arquivo, quanto para guardar em banco. Então quando eu quero saber onde estão os meus elementos para poder armazenar, alterar, atualizar, então, normalmente a gente coloca no repositório dessa coisa, certo? Então esses caras eles ficariam melhores como mapas mesmo, né? Ou então como listas do que como repositórios, né? Aqui a gente tem todos eles, né? Aqui a gente teria realmente um array list, né? Se eu tivesse em Java, já que a gente está escrevendo tudo no formato do Java, aqui a gente teria realmente um array list que é equivalente ao vector. Array list. Ok? E aí se esse cara é asterisco,
Onde é que o tweet mesmo está armazenado? Puf, está aqui, ele está aqui, ó, amigo, o tweet está aqui. Aí toda vez que a gente mexe na atividade, aí ela muda e aí tem que mudar tudo, né? Que a gente percebe que tem um bug. Então eu vou tirar esse cara daqui, porque senão eu tenho que reescrever tudo. E vou fazer só assim, ó. Meus tweets ficam estáticos e timeline fica dinâmico. Ok? Pegar não lidos, isso daqui é um array de pegar não lidos. Seguir, eu sigo um usuário, um objeto. Tweetar, eu tweeto uma mensagem. Pegar não lidos me retorna um array de mas é ponteiro, né? Ponteiro. Pois é, aprendi que se eu quiser que vocês consigam fazer as atividades, eu tenho que começar a colocar os tipos no ML, porque senão fica muito difícil. Não é não? Esse negócio de estática e dinâmica é muito chato. Chato assim, né? Muito complicado. Vamos lá, e aí vamos ver se não passou nenhum problema aqui. Não, mas vamos fazer o gerenciador de tweets mesmo, vamos? Fica melhor. Vamos deixar esse repositório genérico, né? Porque eu acho que a gente já tinha mostrado os repositórios em algum lugar. Então a gente tem o repositório de alguma coisa, não é verdade? De alguma coisa, ao invés de dizer que é de string para o usuário. De alguma coisa, eu vou adicionar um usuário, uma coisa do tipo coisa, que do tipo string. Isso daqui é remover por chave, isso daqui é obter por chave, isso daqui é do tipo t asterisco, isso daqui é do tipo t. Então, sai-te embora. Vai-te embora. Ok. Pronto, né? Aqui o mapa. Ok, usuário. Então, o usuário também tem um. Tudo é ponteira. Tudo é ponteira. Tweet, usuário tweetas. Ok. Onde é que estão os usuários armazenados? Partiu o controlador, né? Então, tá aqui vocês. Então, a gente também precisa de um criador de tweets, né? Um gerenciador de tweets. Nosso tweet manager, na verdade, ele... Hã? Que foi? Já tinha feito. Mas porque até você decidir o que é que fica bom, você vai e volta e muda e refaz e desmuda. Porque para as outras disciplinas, para as outras linguagens, é mais fácil ignorar tudo isso. A gente não precisa se preocupar onde é que o objeto está armazenado, porque é tudo dinâmico mesmo, tem um coletor de lixo. Mas em C++ faz diferença. Então, aqui é legal porque a gente pode criar um singleton. E fica bem legal. O meu gerenciador de tweets, ele cria os tweets. Ele cria os tweets. Ele não precisa ter o repositório, ele só cria os tweets, esse cara, ó. Ele só cria os tweets. Eu tenho o Next ID. Mas aqui vai ficar tão legal. Vai ficar tão legal o Next ID que é um int. E aqui eu tenho um. O problema que tá vendo, que o repositório, ele pegava a chave como string. Aí então, você fica convertendo isso inteiro para string. Mas aí a gente pode fazer um repositório de uma coisa qualquer. Que, a gente vai fazer assim, ó, que kv. Então aqui é um de chave para valor. A chave é do tipo k
E o cacareco é do tipo V. Chave é do tipo K. Cacareco é do tipo V. Chave é do tipo K. E aqui eu retorno na lista de Mas os dois templates, né? Repositório. Porque ele pode ser de qualquer coisa para qualquer coisa, int, char e etc. Tweet Manager ele só vai criar o tweet. Toda vez que eu mexo na atividade ela fica mais difícil, é a impressão minha. Criar recebe o que? Uma username e uma mensagem e retorna um tweet. Mas ontem eu já tinha fuxicado nessa bicha pra dedéu. Publiquei até a versão nova com os métodos bem direitinho, dizendo o que é que fazia. Vou mexer nela de novo. xcode.po.github.io. Cadê ela? Olha como foi que ficou. Eu tava tendo muito problema de redundância. Eu mexia num canto, tinha uns 15 cantos diferentes para mexer. Porque quando a gente mexia aqui, vocês viram aqui. Só o nome do cliente não foi mudar pra... Mas Twitter é o serviço. Não, mas tipo, antes estava Twitter pra tudo, aí foi tentar mudar. Aí 500 mil locais diferentes. Aí aqui tinha assim os exemplos aqui em cima e a cópia dos exemplos lá embaixo. Eu tinha que ficar o tempo todo mantendo a sincronia dos dois. Aí eu deixei só num canto só, então ficou assim. Eu não sei nem se é fácil de ler, olha como é que ficou. Talvez a pessoa vá ler assim, não sei. Ela bota um do lado do outro. Um com o código e outro com... Olha como é que tá, entendeu? Porque aí fica um blocão de código só. Tem repositório de usuário. Repositório de usuários. É só porque fica aqui em cima, para não ficar subindo e descendo. Porque eu tenho os exemplos num código só, que funciona tanto como exemplo, como código de teste, como código de validação, como tudo. Então isso daqui funciona como tudo. Então, repositório de usuários. Adicionar o usuário passando o username e mostrar os usuários cadastrados. Bababá. Ok. Seguir e ser seguido. Seguir um outro usuário cadastrado, mostrar a lista de seguidores, mostrar a lista de seguidos. Blá. Voa passarinho. Tweetar um tweet com várias palavras. O tweet, aí aqui as regras, O tweet deve ser... O ID de um tweet é único globalmente, o tweet de um usuário vai para o início da timeline, o mesmo tweet também vai para a sua própria timeline de minhas mensagens, mostrar as suas próprias mensagens. Tem aqui os tweets e as mensagens. Tem que a gente tirar esse asterisco que ficou feio no modelo. Mostrar apenas as mensagens não lidas. Mostrar as mensagens não lidas. E gostei, dei like. Aqui. Aí aqui tem já o método direitinho, tem já as orientações método por método, tá vendo? Antigamente não tinha, né? Mas alguém sentou a bunda na cadeira e teve que escrever tudo, aí deu nisso. Ok. Esse deve Não, é porque eu usei o modelo do Python só para ficar colorido, porque senão ia ser tudo TXT. Então, isso daqui é para funcionar para todas as linguagens. Na teoria, você vai adaptar isso para a sua linguagem. Adiciona like, já está passando o username. Então, não é o objeto usuário. Adiciona o username na lista se já não existir. Timeline My Tweets utiliza alguma estrutura de dados de lista ligada. Aqui a gente está usando o quê? A gente não implementou isso daqui, Eu só pedi para vocês fazerem, mas a gente não fez, Tá. Seguir. Você entra na lista, user entra na sua lista de seguidos, você entra na lista de seguidos de user. Tweetar. Seguidores. Tweetar. Cria um objeto tweet utilizando o NextID. A gente vai ter que mudar isso daqui, Porque vai deixar isso estático para... Vamos lá. Então vamos terminar isso daqui que a gente implementa isso. Então quando eu crio, eu
Quando eu crio, eu... Quando eu colocar o onde é que vai armazenar. Tá ficando muito difícil essa atividade. Tá mais fácil com esse gerador aí. É porque o certo é que o repositório não esteja nele. O trabalho dele não é armazenar, o trabalho dele é gerar. Entendeu? Então, no caso, todos os repositórios estarão aqui, ó. Aqui a gente teria o controlador, que é aquele cara que está lá no começo. O controlador, ele tem as seguintes entidades, ó. Controlador, ele tem o repositório de user. Ele sabe quem são os usuários. Ele tem o repositório de tweet. Ok? Ele tem, é ele que cria o tweet generator, TWG. É bom que isso aqui fica só para o semestre que vem. User, do jeito que tá aqui, né? TW. Ó, o tweet generator precisa guardar esses caras em algum lugar, não é verdade? Ele não precisa guardar esses caras em algum lugar? Então ele vai guardar esses caras onde? No repositório. Mas é ele que cria o repositório? Não faz sentido. O repositório não é dele, mas ele precisa saber quem é o repositório. Como é que ele vai saber quem é o repositório se não é ele que cria o repositório? Ele tem que saber quem é o repositório, mas não é ele que cria o repositório. E aí, como é que faz? Ele tem que ter a referência do repositório. Então, ele sabe quem é o NextID e sabe quem é o repositório de tweet. RTW. Mas ele tem a posse do repositório? Não. Ele tem a referência. Então ele sabe quem é o repositório, mas o repositório não é dele. Então, se ele sabe quem é o repositório, quem foi que criou esse cara? O controlador. Então, quando o controlador cria esse cara, o que é que ele diz para ele? Quem é o repositório. Então, no nosso... Exato, no repositório. Ei, ficou muito estranha com duas chaves, ó. A gente até implementa assim, mas a gente vai deixar só uma, ó, mexendo de novo. Se deixar extinta, não pode ficar só convertendo. Não, a gente pode até implementar inteiro, mas se colocar no diagrama, aí fica ruim que eu tenho que ficar passando um monte de parâmetros aqui, fica pior de ler. Ó, já estamos mexendo de novo pela 100ª, 50ª, milésima, 10ª vez. 50 que nem a Sara, né? 50, 70, 200ª, milésima vez. Repositório. Tenho que terminar de consertar isso daqui, né? String T. Então isso daqui ainda é string. Rapaz, por incrível que pareça, fazer é muito mais fácil do que criar. Fazer a gente senta e faz em 1 hora, 2, 3, 4, 5, sei lá. Criar umas 1000 horas pra fazer essa pitomba aqui. String. Chave é string, lista de T. Ok. Pronto. Então o controlador tem um repositório de usuários, um repositório de quê? De tweets e um gerador. Ok. Agora é a parte divertida. Os usuários
precisam criar tweets utilizando o gerador. Então eles precisam conhecer o gerador? Mas como é que eu uso uma coisa que eu não conheço? Esse baixo. A gente tem algumas opções aqui, né? Ou na hora que é solicitado uma tweetagem, ou na hora que é solicitada uma tweetagem, o controlador cria o objeto e passa só a referência para o usuário. Existe alguma checagem do tipo um tweet não dá certo? Não, né? Então quando o usuário tenta criar um tweet, o próprio controlador pode criar o usuário, o gerador, o controlador cria o tweet e passa o objeto para o usuário. Então o nosso tweetar não seria mais responsabilidade desse cara, tá vendo? Aqui ele está recebendo a mensagem. Tweetar, ele receberia o tweet. Se ele está recebendo olha aqui, ó, amiguinho aqui, ó. A mesma coisa aqui, seguir, ele segue um user. O next. Hã? O quê? O next que ficou lá embaixo. Ah, tá. Next ID. Sai, tem que trocar a descrição do trabalho todinho agora. Então bora lá. Mas é bom porque aí os próximos que vierem vão conseguir fazer, né? Então bora lá. Seguir, tweetar, pegar não lidos. Tudo isso daqui é ponteiro. E R um asterisco desse? R um asterisco desse? Por quê? Porque seguidos, seguidores, MyTweet, timeline, tudo é referência. Nenhum é posse do usuário. Todos estão armazenados nos repositórios. Então, o gerador, o controlador cria o tweet usando o gerador e manda para cá. Se o repositório cria o tweet, ele poderia ter o ID, ele não precisaria desse cara, né? Ele manda o ID. Ele poderia criar já, ele tendo o ID, não precisaria desse cara. Se todo mundo conhecesse esse cara, então ele não precisaria criar, ele poderia deixar o usuário criar. Mas aí eu tenho que usar um singleton, ok. E já tem coisa demais nesse trabalho. Ou não? Qual é? Os dois são a mesma coisa? São. Então a gente também não precisa desse cara não, se o controlador vai criar. Ele cria e passa. Porque se ele não criar, esse cara tem que criar. Se esse cara tiver que criar, aí tem que ser estático dinâmico. Então ele tem que criar. Se ele cria, ele não precisa desse. Esse daqui só serviria se todos os usuários fossem chamar esse amigo aqui, entendeu? E ele faria o papel de criar e armazenar. Só que esse cara só faz sentido se a gente tem aqui um singleton. No singleton, todo mundo sabe quem é esse cara sem que eu tenha que passar nenhuma referência. Já tem coisa demais aqui nessa atividade. Me mandar copiar as coisas. As informações que tinham lá, você tem que colocar no controlador. Ai meu Deus, é verdade. Eu devia. Tem Ctrl Z aqui? Não. Tem, mano. Eu devia guardar essas coisas aqui em algum lugar, caso eu me arrependesse, como eu sempre faço, né? Caso eu me arrependesse. Não, vai ter que ter no controlador.
Mas no caso ele só vai ter aqui o Next ID. Aí nem precisa ser estático. Só por causa do C++. É. Quer saber? Vou deixar esse cara, ó. Vou deixar esse cara. Porque aí a gente fala da construção, a gente passa a fazer a questão da construção, fica bonitinho e só por diversão. E aí a gente pode, para quem quiser ensinar, mostrar como é que funciona o singleton, né? Para o controlador não ter que fazer isso daqui. Bora fazer esse bicho? Vocês têm o que fazer daqui para 10 horas? Não, daqui para 10 horas. Vocês têm outra ocupação? Então, e lá vamos nós. Então, para você que está em casa, cadê você? Você que está aí aqui em casa, assim, um dedinho. Deixa eu só acertar aqui. Pronto. Então, você não precisa fazer esse modelo aqui que a gente está fazendo alterado, né? Você pode fazer o que foi passado. A ideia desse daqui é só simplificar a vida. Então, por enquanto, vamos lá. Setinhas. Quem conhece quem no jogo do bicho? Aqui, quem conhece quem? Isso daqui é uma pescaria. Esse cara aqui é o anzol, tá vendo? Aqui é o anzol. Então, o controlador conhece o gerador. É diferente da pipa, né? Que não sei por que inverteram, mas tudo bem, não sou eu que mando nos padrões. O controlador conhece o gerador. O controlador conhece todo mundo, óbvio, né? O controlador conhece o anzol aqui, né? Teria que ter uma setinha por repositório, mas não vou colocar. Posso fazer assim, né? Fica feio. Fica muito. Vai ter seta pra todo lado aqui, mano. Eu não gosto de botar essas setas não, porque é seta pra todo lado aqui. Então eu vou tirar essas setas. A gente não já tá usando os tipos. É redundante, não precisaria. Então, tchau. Contado. Não, aqui tá tudo bem, né? Blá, 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 blá. Seguir. Tweetar. Pegar não lidos. Ok. Blá, 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 blá. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Repositório de tweet. Ele conhece para poder guardar as mensagens. Retorna o objeto criado para eu passar para o usuário. Ok. Vamos salvar. Exportar. PNG. Diagrama, ok. Sobrescrever, sim. Vamos voltar para a descrição da atividade. Vou mudar aqui o que a gente acabou de alterar. A questão vai ficar toda inconsistente. Você falou que precisa fazer esse jeito, mas não está no slide. Você falou que precisava fazer esse novo jeito, mas vai mudar. Eu não acabei de mudar o diagrama. Se mudei o diagrama, eu tenho que editar a tarefa todinha. Vamos nós, CD, Twitter, code, pronto. Vamos ver aqui. Vamos lá, é bom que vocês não deixem passar nada aqui para mim. O funcionamento não mudou nada, né? O funcionamento não mudou nada, blá blá blá. O que mudou foi aqui os códigos. Tweet tem um add like, username, toString, blá blá blá. Ok. Tweetar agora recebe um tweet. Correto. Então eu não crio o tweet. Ok. E eu também não tenho essa variável estática. Blá 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 blá. Não tenho isso. De cara adiciona. Do like, pegar leads.
repositório, blá blá blá. Ok. Vamos para o outro, que agora a gente tem que descrever, né? Qual é a próxima classe? A gente tem uma classe que é o Tweet Generator. Hã? É generator mesmo? Não sei. É que tu botou. Eu descubro agora já. Aqui, já tá mudado. Não. Eu só dou post no final. A gente vê aqui. Generator. Vamos tirar todos os Ctrl F, não, Ctrl H, tirar as exclamações, que elas deixam o exemplo feio. Vixe, não quero tirar essa daqui não. Ixi, vai mudar o código todinho. Tem que puxar. Ctrl Shift 1. Quero tirar só essa daqui. Ok. Então bora lá. O que é que o nosso Tweet Generator faz? Eu tenho um método, eu tenho um atributo chamado, a referência, né? É o repositório de tweet. Eu tô criando as variáveis aqui. Ó, ponteiro RTW referência para o repositório de tweet. E eu tenho um método que create, que recebe um username e uma mensagem e retorna um tweet asterisco. Cria um tweet para esse usuário, adiciona. Eu podia colocar essas coisas sem indentação, né? Ia ficar mais bonitinho. Adiciona no. Prefere com indentação? Adiciona no repositório, retorna a referência, incrementa o next ID, retorna a referência. Next ID. Tu podia fazer o next ID já ser string, né? Na hora que ele adiciona, né, ele já coloca tudo como string. E é até melhor, ia ser melhor até que fosse string, porque em TypeScript só funciona string. Next ID int. Pronto. Tem que mudar tudo aqui. Oh, miséria. Era melhor ter deixado só tirado o asterisco do timeline mesmo. No mais isso. O trabalhão, mano. Era melhor ter deixado sem o asterisco. Eu não tinha que mudar nada. Decisões ruins afetam tudo, mano. Bora, começou essa carniça. Oh, meu Deus, foi o que eu fiz. Eles estavam com aquele na atividade. Eles estavam no balão lá, mas eles só declararam na casa dele. Não, mas tem coisas que eu faço 3, 4 versões até sair uma que dê certo. Porque eu não faço por linguagem só, eu faço para todas. E aí
Quando tem uma coisa fica muito ruim para uma linguagem, fica muito ruim para outra, ou não dá para implementar em uma, ou não dá para implementar em outra. Isso dá muito trabalho, macho. Puxa vida. Puxa vida, puxa vida, puxa vida. Puxa vida. Bora. Eu já estou dando só em TypeScript e C++. Pitombas. Bora lá. Vamos fazer isso daqui. Vamos parir esse bicho aqui no golpe só de voador aqui. Vamos usar esse aqui, o cachorro dos últimos que eu fiz. Home, disciplinas, cadê tudo disciplinas? Dropbox, disciplinas, pack, meu folder, S11, E01, Twitter. Bora lá. Vamos ver se a gente já tem aqui as coisas que a gente precisa, né? Copia um projeto de outro. Temos repositório. Tá aqui o repositório. Repositório de uma coisa passando uma string. Ok. Tá aqui o repositório. Retorna os valores, retorna as chaves. Ok. Temos esse. Eu quero o timeline. Eu quero o readline. Eu quero o split, né? Eu quero o split. Deixa eu mudar aqui o encode. Fica feio, fica ruim assim pra vocês. Blá blá blá, blá blá blá. Tema, default, editor de texto, default. Ok. Aí eu já mudei isso aqui de novo pela 100ª vez já. Vector. O nome disso daqui é join, por incrível que pareça. Join quando eu pego um vetor de qualquer coisa e junto ele. E daqui é só para dar um tabzinho. Você pega um texto qualquer com vários /n e empurra ele para frente, sabe? Tipo, descola ele da parede, fica mais fácil de ver as informações. Split é split mesmo. Ok, repositório fala o que devia. Aluno de disciplina não preciso. Tchau, fogo, vai embora. Pronto. Controlador é o que tinha as descrições das coisas, né? Tudo bem. Então, vamos aqui. Adicionar novo. Colocar tudo no mesmo cabeçalho. Twitter.h. Então, quer que a gente começa com Twitter? Não. Twitch. Quer que o Twitch tem? Vamos deixar esse negócio aberto aqui. Nosso Twitch tem um ID, um AID. E alguém pode ir olhando aí, porque aí facilita a minha vida. Porque não deu push não, né? Eu não puxei o bicho. Puxemos ele. GST, git add, posts, git add, assets, git commit, mensagem, update do capeta. GG push. GG é o que? Good game. GG. GG. Acho que cabe aqui. Vem pra cá, mano. Vem pro cantinho aqui. Então vamos nós. Twitch tem um int ID
usar até o mesmo nome para ficar mais fácil. IDTW. Já está terminado aqui? Hã? Já está terminado? Não, demora uns 30 segundos. Que eu dou push, aí o GitHub pega os novos arquivos, roda o Ruby lá e depois gera o HTML. String username, string mensagem, likes pode ser vamos usar a lista, né? Porque como a gente vai ter que usar a list para todos os outros, a gente pode usar a list aqui também. Vamos ter que usar a list para seguir os seguidores para dar o push front. My tweets e timeline, a gente vai ter que dar sempre push front, então a gente já faz com list aqui. List de likes, que é um list de string, que são os usuários, né? Desculpa, TypeScript na minha cabeça. Vale assim, mano. Lá é assim. Nossa. Lá é assim. Mensagem é um string, é bem no modelo OML mesmo. Mas por incrível que pareça, fica bom, é bonitinho, dá certo. Aqui é o que, minha? Likes. Ok. Tem tudo que eu preciso? Tem. Então aqui eu tenho uma. Eu ia armazenar só o nome do pessoal. É só os usernames. Add like. Eu passo um string username para cada elemento in likes if elemento ponto. Não, elemento é um string, né? Se elemento for igual a username, o cara já deu like, ele não vai dar 2 likes, então pega o beco. Se não, aqui não tem dislike não, mas o cara só gosta, entendeu? Ai meu Deus, cliquei no like sem querer, já foi. No meu sistema só tem like, tipo assim, não tem dislike não, né? Só se fosse um toggle like, né? Toggle like. Nem no, never change anymore. Likes ponto. Ui, aqui é meu pé. Likes ponto pushback de. Não, é pushback. Tem um pushback, tem um push front na lista. Pushback de username. Ok, agora fazer o que? Fazer o construtor to it public. Tweet recebe o que de construtor? Tweet recebe o string username desse ponto. Username recebe username. Eu vou deixar esses caras públicos para não ter que fazer gets e sets, tá? Que? O ID de quê? É verdade? Não tem não aqui? Tem, ó. ID, username e mensagem. Int, IDTW, string username, string MSG. É bom que a gente vai seguir no diagrama para saber se está funcionando, né? This.idtw recebe idtw. Desse ponto mensagem recebe mensagem. Ok? Falta mais alguma coisa? Os get que eu não vou fazer e o toString, que não é toString em C++, né? Mas para não ter que fazer uma cor diferente de cada coisa, então aqui vamos, amigo, string, nem precisaria, posso fazer direto com string mesmo. String saída recebe. Como é que começa? Começa com ID, né? Mais toString de IDTW.
Né? Vou concatenando mesmo. O melhor é usar o fluxo, porque concatenar fica o tempo todo criando cópias das strings, mas resolve. Agora, depois que eu boto o usuário, eu tenho que colocar o que? É o usuário, aí depois, é bom que a gente vê aqui, ó, usuário, não, é o ID, usuário, 2 pontos, mensagem, ID, saída, mais, aí a gente vai para mais o username, mais 2 pontos, mais mensagem. Só? Por que tu botou aquele abrir e fechar antes do twist? Não, não é assim. Pra nada. Ah, não sei qual é o lugar. Não, pra nada. É o mal do TypeScript na minha vida. Entendeu? Que aí você converte tudo para string assim. Pronto, aqui eu tenho é assim que eu converto de inteiro para string, tá? De string para inteiro. Mas a gente também tinha o método int, né? Não, o método int faz o contrário, converte de string para inteiro. Aqui eu quero fazer de inteiro para string. Ok. Para username, 2 pontos, mensagem. Se ele tiver, se likes tiver alguém, se likes.size for maior do que 0, aí eu tenho que adicionar os carinhas, né? Se likes.size for maior do que 0, eu tenho que adicionar os colchetes, né? Então, saída mais brega essa aqui. E aí, aqui ó, não, mas aqui são os parênteses, né? Para cada elemento em likes, saída mais elemento. Isso daqui não é um vetor de strings. Eu posso utilizar o join que a gente fez, ó. Mas por exemplo, esse métodozinho aqui, ele é um método bem tab2. Cadê tu, join? Split. Ué, de turma, tá aqui, ó. Mas aqui eles chamam o toString dos elementos, né? Vou tirar esse cara daqui, ó. Ele manda o elemento direto pra saída. Esse bicho aqui. Uma coisa qualquer. Um vetor de um cacareco qualquer. Ele manda esse cacareco pro SS, tá vendo? Manda um vetor de cacareco qualquer. E um separador. Mas ele vai adicionar um separador no final, né? Do jeito que tá aqui. Então aqui, se a gente não quiser separador no final, int igual a 0 e menor do que int de vet.size e mais. Será que sai a aula aqui? Vet i mais separador. Pronto, aí coloquei todos os elementos, né? Se eu não quiser incluir o último, eu faço só vet menos 1. Não, o último elemento, para não ficar um espaço a mais sobrando. Entendeu? Porque se eu faço do primeiro até o último, colocando o elemento e o espaço, vai sobrar um espaço no final. Então eu vou fazer aqui só até o penúltimo. E aí depois do penúltimo eu coloco o último elemento. Vet.back. Só que isso eu só faço se o vetor não estiver vazio. Porque se o vetor não tiver ninguém, eu não posso adicionar o último, porque o último não existe. Não, mas só vai entrar se tiver. Não, ele só vai entrar no for se tiver alguém. Mas se eu simplesmente adicionar o último na marra aqui, ele vai tentar adicionar. Não está dentro do laço. Se vet for maior do que 0, então eu adiciono o último elemento. O join, eu vou chamar ele quando tiver um vetor com alguma coisa. Mas tu não sabe se o usuário passou alguma coisa para poder juntar. O usuário do mal, mano. O usuário é teu inimigo, mano. O usuário é teu inimigo, tem que fazer tudo. Pronto, então, para que serve esse método agora? Sempre que eu tiver um vetor que eu sou capaz de, um vetor de qualquer coisa,
eu consigo converter ele em string, ó, tá aqui, ó, puffs, tá vendo? Eu consigo pegar, e esse elemento pode ser escrito para a saída padrão, eu consigo criar um string desse cara. Então, vamos aqui para o nosso amigo Twitter aqui. Então, include o que? Include po.h. Então, ao invés de fazer isso, eu vou fazer saída mais, esse cara não é um vetor de strings, mais po.join, o meu vetor é o que? Likes, e eu vou separar cada um dos elementos por espaço e depois vou adicionar a chavinha. Beleza, ó. Olha aqui o Bregues ajudando a gente. E aí no final eu retorno saída. Eu achando que o povo vem aí, ó. Tudo bem. Qual é o próximo? Ok. Ó, só pra gente poder, quando eu quiser mostrar um vetor de tweets, eu poder. Só que é ponteiro para tweet, né? Os elementos ponteiro para tweet. Tudo bem. Vou ter que fazer outra adaptação. Bora lá. É muitas adaptações de C++ na nossa vida. Qual é a próxima coisa para fazer? Deixa eu fazer um teste legal aqui, tá? O meu controle ainda existe? Por que ele está dando erro? Meu controle não existe mais, né? Deixa eu testar uma coisa legal aqui, ó. Controle. PO tá tudo ok, repositório tudo ok, Twitter tá tudo ok. Ok? Lembra daquele método legal que a gente tinha? OSStream Create OSStream Operator menor OSStream OS e to it tweet. Vamos fazer só OS recebe tweet ponto string. Já tem esse cara aí, return OS. Ok? Então vamos testar esse negócio aqui. Vou tirar esse negócio aqui. Isso aqui não existe mais. Vamos testar uma coisa legal aqui, ó. Vou criar um vector. Inclui o tweet para poder rodar. Exato. Include tweet. É Twitter. Twitter.h. Vou aqui criar um. Tem o vector? Não tem o vector. Include de vector. Vamos criar um vector de tweet. VTW que recebe tweet Davi come ovo e um tweet 2 do Zé. Que pergunta, tava bom? Deixa eu ver se eu consigo. Tweet 3 Davi. Tava não. Tá aqui, né? Será que eu consigo fazer isso? Cout join. Aqui é um vector, né? po.join de VTW. Ok, isso daqui é para funcionar. Porque o meu tweet, eu não implementei o operador de saída. Então o meu join sabe fazer a escrita, né? Então, ok. Eu só quero testar com ponteiros. Aqui eu preciso do PO. Include PO.h. Então isso daqui é para sair.
Só que a cada tweet eu vou dar um /n, que é o meu separador. Então é para aparecer todos os 3 tweets aqui, assim, um embaixo do outro. Não. Sim. O que é que esse bicho reclamar? É um vector de alguma coisa. Pitombas. É porque eu implementei com list. Eu implementei esse cara com list e ele quer o vetor. Que saco. Aí a gente faz a Gamb, né? A Gamb é o quê? Não, eu não preciso disso não, porque eu posso ter sobrecarga de métodos, né? Então, se o meu join, ao invés de um vector, usar um list, se ao invés do vector, o meu join utilizar um list, tudo bem? Tá aqui o list. List. Não, é só eu reencaminhar. Se a pessoa pede com a lista, cadê tu? Cadê tu? O que é que eu vou retornar? Eu vou retornar o join de um vector. Chups. Um vector, aqui é um T qualquer, né? Uma coisa qualquer. Então, se a pessoa pediu com uma lista, eu só faço reencaminhar criando um vector vet.begin, vet.end e passo o separador. Então ele pede com list e eu transformo em vector, peço o join no vector, pego o resultado e devolvo. Eu troco o sanduíche, tipo assim. Eu peço, tu pede um sanduíche de um tipo, aí eu converto para outro processo e devolvo. E isso daqui está criando um vetor. Isso daqui está criando verdade, e daqui é para ser list, né? List. Eu recebo uma lista, construo um vetor a partir dos elementos da lista. Isso funciona para qualquer container. Então eu consigo transformar de um container no outro. E aí eu retorno no resultado dele. Não, eu botei um underlinezinho aqui. Não, porque como os tipos são diferentes, ele sabe diferenciar. Quando eu passar a vector, ele chama um, quando eu passar a lista, ele chama outro. Tá aqui, ó, os 3. Tá vendo? O problema é que a gente utiliza isso daqui, né? Então, se ele usa ponteiro, ele vai precisar, na verdade, desses caras aqui, né? Ou então eles vão estar armazenados em algum outro lugar. Quando eu mandar juntar, ele não sabe imprimir um ponteiro de tweet. Na hora que ele tentar imprimir um ponteiro de tweet, vai aparecer os endereços. A não ser que eu ensine, e eu acho que isso, não sei se isso funciona, vou descobrir agora. Deixa eu ver. String to string. Se ele receber um tweet asterisco TW, quero saber se isso daqui, quero saber se funciona. O que é que ele vai retornar? Retorna TW seta to string. Será que isso funciona? Porque isso aqui também é um método padrão do C++. Então, na hora que ele mandar imprimir um ponteiro, ele na verdade vai estar imprimindo o texto. A fé. Então, vamos para o método 2, né? Vou sobrescrever a forma de imprimir ponteiros. Então, OSStream, OSStream operator. Friend não, que eu não estou dentro da classe. Operator menos
OS Stream, OS, Twitch, ó, aqui ó, ponteirinho, TW. Então quando o OS Stream receber um ponteiro, ele não vai imprimir o endereço de cara, ele vai imprimir o que eu mandar aqui. Então OS vai imprimir o que? O valor de TW. Aí vai chamar o outro método, que é aquele que gera o string, e depois eu retorno OS. Aê, que legal! Quando ele fizer esse registro, como é que isso? Ó, na hora que o join é chamado, ele recebe. Eu vou lá pro join, pufs, cheguei no join. Aí ele coloca, pufs, deu outro aí. Aí ele vem pra cá. Aí ele tenta imprimir esse elemento. Esse elemento é um ponteiro para Twitch. Aí ele verifica, ei, tem alguma sobrecarga do OS String que sabe imprimir um ponteiro para Twitch? Tem. Pode ficar. Vai, dentro do path ele vai. Aí ele chega bem aqui e vê, ei, esse cara sabe imprimir um ponteiro para Twitch. Imprimir um ponteiro para Twitch é a mesma coisa que imprimir um tweet. Como é que ele imprime um tweet? Tá lá no tweet. Como é que ele imprime um tweet? Assim. Ai, ai. Bora terminar? Tu acha que dá tempo de terminar? Vai lá. Ok. Pelo menos agora eu já consigo imprimir vetores sem ter que ficar convertendo com laços, né? Não ter que ficar convertendo com bilhares de laços. Ei, mano, tudo em C++ é mais difícil, mano. Bora lá, o que é que tem que fazer aqui agora? Bora lá. Aqui eu tenho a class user. O que é que user faz? Ai. Tudo bem. O que é que esse cara, o que é que o usuário tem? Uma caralhada de coisa. Dá pra criar um embaixo do outro depois só e depois contar ponto H. Não. Tipo, criar class user e depois só transformar ele em ponto H. Dá. Assim, dá pra Tá criar copiando, só copiando, né? Isso aqui. Não entendi não o que tu tá Ele tá perguntando. falando de criar todas as classes em ponto H só e depois. É porque agora não estamos criando classe ponto H. Sim, pode criar num só. Eu só coloquei aqui porque a gente já tava com cada um diferente. Não, tá, você tinha um método de clicar em usuário. Não, criar o seu próprio ponto H, né? Sei não. Refatorar, não, ia ser legal se tivesse, ó. Seguidores é um list de user asterisco. Olha aqui, ó. Que ódio! Tô cansado, mano. Seguidores. List de user seguidos. List de tweet my tweets, tá certo. List de tweet timeline read count user recebe string user name vazio desse ponto e username recebe username. Pronto. Seguir recebe tá certo? User void. Então, se eu tentar seguir a criatura não existir, erro para cada elemento em seguidos
Seguidos. Seguidos. Para cada um dos elementos seguidos. O meu elemento é um ponteiro, não é verdade? Se elemento seta e username foi igual user seta e username, se eu tiver já seguindo essa criatura, então nada farei. Eu quero seguir fulano. Tudo bem, já está seguindo, acabou. Se não, seguidos, ponto. Pushback user ponto seguidores ponto pushback de this. Que foi? Não, é só. Eu queria ver se tem botar o mas não, só. Não, de... Ok, qual é a próxima coisa aqui? Seguir. Tweetar. Tweet 1. Tweet. Void. Como é que eu tweeto isso? Se eu já recebi o objeto, é só botar na minha timeline, minha lista, minhas mensagens. Então, meus tweets.push front de tweet e em todas as timelines dos meus amigos para esse vai limpar primeiro. Toda vez que eu tentar, vai ficar assim. Exato. Para cada seguido. Para cada usuário em seguidores, user ponto timeline ponto push front de tweet. Foi, né? Get unread, pegar não lidos, retorna uma. Porque eu fico olhando para o ML e fica dando nó no meu juízo. Retorna uma lista de tweet. Pegar não lidos. List de tweet não lidos. Os não lidos eu pego os primeiros elementos da lista, né? Até o contador. Até o contador. A questão é que em lista a gente não tem acesso indexado. Eu não posso dizer o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, porque eu não tenho o índice. Então eu tenho que ir andando como a gente faria com interadores. Então, assim, tem várias formas de fazer isso. Eu vou fazer a mais gambi, mais errada, mas que não precisa de interadores. Int cont recebe 0, tudo bem? Para cada tweet em timeline, para cada tweet em timeline, não lidos, ponto push back, porque eu começo pegando o primeiro e coloco aqui, aí o segundo eu coloco depois, o terceiro eu coloco depois, eu vou andando do começo para o fim, mas vou adicionando no fim de não lidos. Ponto pushback de TW. TW já é um tweet asterisco, né? Porque timeline é um tweet asterisco. Então eu só adiciono e eu faço um cont mais. Se cont for igual a unread, se eu chegar no limite eu dou um break. É muito feio isso daqui, né? Eu acho que eu faria outras, porque em lista para mim só tem, que eu estava trabalhando no dia, é o push e o pop, né? Não, push não. Em Java você tem o add first e o add em linked list, porque isso daqui para o Java é equivalente a um linked list, uma lista ligada. O certo é fazer... Eu pegava e tirava
de cima e armazenava até pegar o que estava em cima, tirava e armazenava. Ah, tá. Porque aqui você não tem assim, para, lista e começando do 1 até o elemento. Então aqui você faria esse percorrimento, conte mais, se já deu a contagem, quebra. Ou você poderia fazer usando interadores, né? Interadores você... Né? Então, por exemplo, se o não lido são 3, aqui, aí a gente faz aqui o unread count, recebe 0. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente não pode fazer isso. Eu só quero int e recebe 0 e menor do que não lidos, entendeu? A gente não unread count e mais. Porque eu não posso fazer timeline e isso não existe, ó. Isso daqui não existe, timeline e, porque eu estou numa lista ligada. Lista ligada não tem acesso aleatório para pular para o sexto, pular para o sétimo, pular para o 10º. É só indo para frente. Eu tenho um iterador que me aponta para uma posição e eu vou andando para frente, ou então vou andando para trás. Mas a ideia da atividade é justamente a gente ter a oportunidade de aprender isso. Então, com o Vector funcionaria, mas toda vez que você desse um push front, você ia ter que deslocar toda a tua lista de tweets. Então, o que é o certo aqui? O certo é a gente utilizar a estrutura própria da lista, que são os iteradores, que vocês já utilizaram várias vezes, né? Seria para int auto it recebe list ponto, list não, é que timeline, né? Timeline ponto begin. Aí o meu conte tem que ser o que? Conte menor do que read count, conte mais. Quase igual, né? A diferença é que, na verdade, eu estou usando esse iterador aqui. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o não lidos, ponto, push back. O meu iterador aponta para o elemento, como vocês já viram, né? IT. Não, se eu tentasse dar o IT, eu estaria tentando dar o push no iterador. Eu não quero dar o push no iterador, eu quero dar o push no elemento. Então, asterisco IT. Só que o iterador não vai andar sozinho. Então, IT mais. Então, eu estou fazendo o iterador andar junto com o contador. Sim, com certeza. O meu iterador começa no primeiro elemento. E aí eu vou fazer o conte andar para frente junto com o iterador. Ou eu poderia botar logo aqui também, né? Dá. Ok? Então o meu conte mantém o meu elemento no local e o iterador vai andando para frente. Tudo para tirar a chave, né? Vocês já viram que eu não gosto de chave, né? Ok? Entendeu? Então o iterador começa no começo. Poderia até botar também aqui o conte, ó, todo mundo junto aqui, ó. Conte igual a zero. Ficou ruim. Se passar da linha 80 não é uma boa ideia. Então, sai daí. Conte igual a zero, conte menor do que a quantidade, conte mais. Só que também eu tenho IT mais, para o iterador ir andando junto. Então o iterador começa no começo e vai andando junto com o conte. E aí eu sei quantos elementos eu inseri. Bem melhor, né? Posso até tirar isso daqui, não? Ok? E no final eu zero a contagem de elementos talvez. Se eu dar um get no timeline, list de tweet, é só retornar a própria timeline, return timeline, mas antes eu vou fazer unread count, recebe 0.
esqueci, né? Toda vez que eu tweeto, eu também tenho que fazer o quê? Incrementar o contador, né? Do outro usuário. User barra read count mais um. Exato, do outro usuário. Ok, né? Tudo bem? Foi? Que pena, tava tão divertido. Nosso tempo já acabou. Tava tão divertido. Basicamente a gente terminou essa parte aqui, não foi? Custa nada ir pro controller, né? Nós criamos o nosso Tweet Generator, né? Então vamos criar ele aqui também, para vocês verem como é legal. Então o meu class Tweet Generator, ele precisa conhecer quem? O repositório de tweet. De boa, porque repositório não conhece ninguém, não tenho nenhuma referência cíclica aqui. Include repositório, não tenho nenhuma referência cíclica. Então esse cara, ele conhece o repositório de tweet, RTW. O asterisco, ele está aqui do lado de fora, não está aqui do lado de dentro, ok? Porque o repositório, ele realmente guarda os tweets, ele tem a posse dos tweets, e eu conheço, ou seja, eu tenho a referência para o repositório. Como é que é o nosso método aqui, create? Recebe um string username e uma string mensagem. Então aqui eu tenho um int next id. O meu repositório, ele é de string para tipo, né? De boa. Então o meu create, ele precisa fazer o que? Cria o Twitter, né? To it. Qual é o inteiro? É o next id. Qual é o username? Username. Qual é a mensagem? Mensagem, na verdade. Isso daqui eu vou adicionar onde? rtw.add. Qual é a chave? É a string do next id, na verdade? Então, to string de next id. Vai traduzindo C++, 11. Então, nesse local, eu vou guardar esse cabinho, ok? E quem é que eu retorno? Return r.tw.get, que me retorna um ponteiro de string de next id. Eu tenho que incrementar esse bicho, né? Eu tenho que incrementar em algum... posso fazer aqui mais, mas é feio, né? O Windows está passando o ID alto, exato. Return de next id mais tw return to it. Isso daqui não é muito inteligente, né? Tanto que todo semestre eu mudo isso no nosso repositório. Esse bicho é void. Como eu já estou trabalhando com exceções, eu não preciso mais do booleano. Eu posso dizer, se ele conseguir inserir, retorne o endereço do elemento. Não é muito mais inteligente? Porque eu não tenho que inserir para depois dar o get no elemento. Não consegui inserir, então retorna o endereço do objeto. Então, ó. E aí no final retorna o quê? Endereço de mapa na posição que. Porque se der pau, se der problema, ele já vai disparar a exceção. Então não tem que me preocupar em fazer verificação. Então aqui, ó. Aqui, cadê tu? Tweet. Ó, a gente já se livra desses cabinhas aqui todos, né?
return tw de add. E o Next ID. Next ID recebe next ID. ID. Que ele incrementa depois que atribuir, né? Incrementa, primeiro atribui, depois incrementa. É isso, assim que funciona o mais, né? O mais ele faz assim: primeiro retorna o valor, depois muda o valor. Então primeiro ele retorna o valor que tem, next ID, depois ele muda o valor, next ID aumenta de 1. Ou seja, bastava eu ter feito assim, né? Next ID mais. Ah, porque eu uso ele em 2 lugares, né? Eu uso ele em 2 lugares, por isso que tem que ser assim, porque senão ele vai dar mais 2 vezes. Ui! ID, agora tá certo. Mas como o povo não sabe, né? ID recebe next ID, next ID mais 1. Nem sempre o mais óbvio é óbvio. Nosso create faz o que devia fazer? Faz. Cria. E aqui eu tenho que retornar um tweet asterisco. Tá certo aqui? Tá. Cria e retorna um tweet asterisco. Ok. Vamos para o repositório. Não, repositório não. Controller. Se ninguém entrar aqui, tá de boa. A gente continua mais um pouquinho só para terminar. Ok? Blá, blá, blá. Vocês já viram esse tipo de construção aqui? Isso é o que eles chamam de raw string. Strings cruas. Então, você não precisa ficar colocando as aspas. Tudo que você colocar entre esse elemento e esse elemento é tratado como string. Inclusive tabs, espaços e etc. Eles chamam de strings cruas, né? E o formato tem que ser certinho esse. R, abre aspas, parênteses. Aí começa a string crua, né, até o final. Só criar aqui os repositórios e inicializar. Então nós temos um repositório de user, ruser, temos um usuaire, temos um repositório de tweet, que é igual ao rtw, e temos um não dei um, que é o Twitter. E temos um tweet generator, que é TW. Aí só lembrando, como o TW requer construtor, tá vendo? O TW precisa de um construtor. Não precisa de um construtor, é óbvio. Tweet generator precisa de um esse cara precisa existir, verdade? Se esse cara precisa existir, ok? Esse cabinha precisa existir. Então eu tenho que criar ele aqui dentro, ó, porque eu tenho que chamar o construtor dele, o twgen é criado passando-se quem? Exato. O repositório de tweet. Aí tem que ser criado na ordem. Então temos que chamar os construtores deles. Então aqui eu tenho o rtw, que é construído, e o ruser, que é construído. Ah, ficou muito difícil, macho, isso. Mas tá agora o site usando o Bluetooth de novo. Mas tá agora o site.
Tem coisas, mano, que a gente só sabe o quanto que fica depois que faz. Mas aí pra ficar fazendo e voltando milhares de vezes é uma merda. É uma merda, ficou ruim. Pra mim é fácil. Mas pra vocês não tá fácil não, né? Mas agora tava bom. Tudo bem. É porque vocês estão aqui olhando a explicação, mas vai entender isso só lendo o texto. Então, agora ficou óbvio, né? Toda vez que eu mando esse cara criar, o que é que ele faz? Cria e joga aqui dentro. Então esse cara está armazenado aqui dentro. Na verdade, então, por exemplo, se a gente tivesse aqui no método twittar, o que é que o twittar faz? Twittar faz repositório de user.get. Primeiro parâmetro é o nome do usuário, na verdade. Isso, ponto twittar. O que é esse Twitter aqui? De onde é que eu vou tirar esse bicho? Tweet generator ponto create, na verdade, create. Aí eu preciso do usuário, que é o i1, e da mensagem. Mensagem é o resto do conteúdo, né? O resto do conteúdo. Aí, como eu não sou besta, eu já tenho um método de juntar coisas, não tenho? Então eu posso fazer assim, ó, string texto. Eu tenho que juntar do segundo até o final, correto? O zero. Exato. É o join. Lembra do join? Tenho que juntar do segundo até o final, né? O join, aí eu preciso dos parâmetros de list, começando de quem? Começando de qual? O i ponto begin mais 2 até o i ponto end. O i não é uma lista? Ó, tô criando uma nova lista do 2. O i é um vetor. O i é um vetor. É um vetor de strings. Aí eu tô criando um que vai do 2 a... Exato. E aí eu junto eles utilizando. Então eu tô mandando juntar desse até esse usando o separador. Aí a gente passa o texto. Usuário e texto. Usuário e texto. Legal, né? Vamos ler. Vou terminar isso daqui. Depois eu mando. Ok, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa em casa, né? Eu vou postar isso e acho que até amanhã vocês veem. Falou!